Ô, gente, é engraçado quando entra no comercial aqui que o papo rola. O papo rola. Olha, ganhamos até uma Copa do Mundo aqui outra vez. Olha só, pode ser que mude as eleições. Na próxima eleição, na próxima não. Vem aí mudanças e o Congresso está decidindo as novas regras no sistema eleitoral. Nós já tivemos os mandatos de 5 anos. Presidente da República, eu ainda me lembro que quando foi a votação para passar de 5 para 4 com direito à reeleição, Paulo Nascimento era deputado. E ele entrou no ar comigo, eu estava na Rádio Teresópolis, ele entrou no ar comigo de Brasília para dizer que tinha votado nesse projeto, foi na época foi do governo Fernando Henrique, ele tinha votado para 4 anos com direito à reeleição. Eu dei essa notícia na Rádio Teresópolis, Paulo Nascimento, pelo telefone, direto de Brasília. Ô Júnior, e como é que você passa pra gente aí que você apurou tudo isso, as novas regras que podem acontecer, e aí a gente debate aqui politicamente e tecnicamente o país explica pra gente. Mas a situação ainda está no começo, né, dessa alteração, mas as pessoas já tem muita gente preocupada, né, porque imagina uma eleição a cada 5 anos, a gente está lembrando, teve a eleição para prefeito ano passado, acabou, já começa a eleição para deputado. Está até lembrando algumas informações das eleições. Esse intervalo, todas as eleições ao mesmo tempo, como é que vai ser? Né? Mas aí a gente pode explicar melhor. Seria eleição para vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente. Sim. De uma vez só. E essa estrutura que fica, né? Como é que vai funcionar? Hoje, os bastidores para a eleição para deputado, todo mundo movimentando, por exemplo, eu falei com alguns dos candidatos que perderam a eleição para prefeito. Quais têm interesse para a eleição para deputado? Se fosse uma eleição de 5 anos, esse assunto começaria 4 anos depois da eleição. Né? Mas quem entra um prefeito que não vai ter reeleição? Imagina como vai ser. É muito diferente. Embora a reeleição começou em... Foi no governo do Fernando Henrique que ele fez até para poder se reeleger. Porque também o candidato, por exemplo, não pode entrar o vice sem a reeleição, o vice no último ano entrar para continuar. Eu particularmente sou favorável a unificar. Vou explicar por quê. Você tem eleição a cada 2 anos. E aí você tem sempre aquele jogo político, economicamente, como gera trabalho, eu tenho um favor positivo. Tu vai explicar aí por ser um técnico e conhecedor desse assunto. Quando a gente fala 2 anos, praticamente é 1 ano sim, 1 ano não. Sim. É por aí. Um ano, sim, por aí. Não. Por aí porque assim, o Júnior acabou de dizer, acabou a eleição de prefeito, a gente já está discutindo a de deputado. E você fica naquela briga de, por exemplo, o parlamentar, o legislador, ele pode disputar outros mandatos sem perder. Então fica aquela coisa, o cara vem para vereador, daqui a pouco ele sai para deputado. Né? O deputado é deputado, daqui a pouco ele sai candidato a prefeito. E fica aquela bagunça, que ninguém entende nada e fica criando essas ações políticas, né? essas ligações políticas. Com a eleição unificada, para quem é candidato, por exemplo, você imagina que você tem ali desde presidente até vereador. Então o cara, ou ele faz opção, ou eu vou ser candidato a vereador, ou eu vou ser candidato a governo, ou eu vou ser candidato a prefeito, ou eu vou ser candidato a deputado. Então o cara tem que decidir naquela eleição o que ele quer concorrer. E aí, diante do grupo político que ele tiver, e a gente vai começar a trabalhar de cima para baixo. Por quê? A primeira coisa é que hoje nós fazemos políticas com dinheiro público, né? Que é o fundo o FEFEC, né, que chama, né? Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que é um fundo público. E isso, o que acontece? Em sua maioria das vezes, ele não chega à ponta da eleição, que é o vereador. Na grande parte não chega, com ressalva para as mulheres porque tem as cotas. Numa eleição unificada, o jogo muda. Porque o cara que está disputando a deputado federal, ele precisa apoiar o estadual, que por sua vez precisa de voto no município, e também vai atrás do candidato a vereador. Então acho que esse dinheiro vai ser melhor distribuído, porque é uma eleição única. E aí o candidato a vereador, ele já tem toda uma chapa ali para ele fazer a disputa, onde ele consegue engrossar o seu viés político e seus apoios. Então, nessa questão política, eu sou favorável para isso. Seria no mesmo dia essa eleição? Tudo no mesmo dia. Tudo no mesmo dia. Qual é a proposta? Não sei se o Farias quer que eu quiser fazer alguma observação agora. Qual é a proposta? Nós temos eleição agora em 2026, que é para deputado, certo? Deputado, senador, governador, presidente. Então, essa eleição. Quem for eleito agora em 2026 vai ter o mandato até 2030, podendo concorrer à reeleição de novo em 2030. Então, quem for eleito em 2026
pode concorrer novamente, desde que governador, por exemplo, Poder Executivo, a gente sabe que só tem uma reeleição. Mas Poder Legislativo, ele pode ir quantas vierem. Eu concordo, e o Paim defende essa tese. Além de defender a tese, é uma tese que, para a população, vai ter uma simpatia. A eleição de 5 em 5 anos, a gente precisa ter. Mas no meio político não é bem assim. No meio político não passa eleição de 5 em 5 anos. O Senado pode fazer, porque eles têm 8 anos, querem passar para 10 anos de mandato. Ainda tem essa possibilidade, que é mais absurdo do que já é. Mas existe outra proposta. Mas não passa porque nenhum prefeito vai querer terminar um mandato dele e ficar 5 anos fora da política. Nenhum deputado federal vai querer terminar um mandato dele e ficar 5 anos fora. É impossível. É impossível. Então, eles fazem... a menos que o prefeito pudesse ser candidato na próxima, não a prefeito, mas pode ser a deputado. Ele emenda o mandato, não para o mesmo cargo. Aí o deputado poderia, federal, não pode ser mais candidato, se perder a eleição, ele vai poder, ou antes de perder, ou aquele que acha que não, principalmente no legislativo não, mas no executivo... Para deputado federal e vereador continua a reeleição. Poderia, não, continua. O legislativo tem reeleição. Isso é principalmente no executivo. O governador sai 6 meses antes e vai ser senador, ou vai ser deputado federal, porque não vai ficar, eles vão arrumar um mecanismo, se isso acontecer, para alguém sair 6 meses antes e ser candidato na frente. Nenhum político vai fazer uma lei que prejudica eles que são prejudicados, em ficar 5 anos sem mandato. Isso não acontece. Isso não vai acontecer. Hoje, o que nós temos de proposta? Que isso já está rodando no Congresso há mais de 10 anos. Essa questão da reeleição, principalmente Poder Executivo. Fazer um parênteses na tua fala? Primeiro, quem está dando esse pontapé inicial é o senador da República. Isso é uma lei para praticamente daqui a 10 anos. Não, mas já está discutindo, a Câmara já vem discutindo. Estão discutindo, mas só serve para as eleições da frente. Para o Faria, vereador, presidente da Câmara, muda um prefeito que não tem direito à reeleição? Como é que você vê isso? Muda muito. Eleição com direito o prefeito com direito à reeleição, o último ano dele vale por 3 anteriores. E não é injusto? É injusto, mas é a lei. Mas é injusto. Precisa mudar. Sim, mas porque o cara... Quantas pessoas que entram um ano antes? Não, porque a eleição ela vai somar... Olha só, o prefeito está no mandato. Ele se reelegeu para mais 4. Sim. Muitos fazem acordo para sair um ano antes e alguém ir para aquele cargo, ele não vai poder ter 8, ele fica um ano naquele cargo de prefeito para se reeleger. E está contemplado com um ano mais 4. Está muito bom para qualquer um que assume. Ele nem se briga às vezes. Já sabe que não vai poder ficar 8, porque ele ficou 1, antecipou, e depois mais 4. Mas fazem isso por quê? Porque facilita. Foi feito em Teresópolis já, gente. Já foi feito em Teresópolis. No ano passado chegou a falar que poderia ser feito. Então essa questão de ficar 5 anos sem mandato, esquece. Isso não vai acontecer. Assim, a gente pode acontecer deles mudarem, de não fazer a unificação, mas a reeleição eu tenho quase certeza que vai acabar. O executivo. Do executivo. Eu tenho quase certeza Prefeito, governador e deputado. Presidente. Prefeito, governador e presidente. Só para o pessoal entender, qual é a proposta que está hoje que aprovou no CCJ no Senado, que agora vai para a votação do Senado e precisa de 2/3 para fazer a mudança e depois vai para o Congresso, para a Câmara dos Deputados votarem, também 2 turnos. A proposta hoje é o seguinte, eleição 2026, né, que é a próxima eleição. Quem foi eleito, que foi o primeiro mandato, que por exemplo, se o governador já tivesse sido reeleito, não pode mais 2030 disputar. Mas vamos imaginar, o cara foi eleito pela primeira vez em 2026, governador e presidente, que é o Poder Executivo. Ele pode... E prefeito. E prefeito. Não, prefeito não, já teve, 2026. Estou falando 2026. A próxima... não, tem razão, 2020 já teve prefeito. Já teve prefeito. Então, 2026, que é ano que vem, nós teremos... Governador e presidente. Governador, presidente, deputado federal, deputado estadual e senador. O senador, deputado estadual e federal são do Poder Legislativo, eles não têm limitação de reeleição. Então, não entra nessa regra. Governador e presidente, qual é a regra? 2026, foi a primeira eleição, pode concorrer à reeleição em 2030, aí vai permanecer no mandato até 2034. Eleição 2028, prefeito e vereadores. Prefeito eleito, agora 5 anos. Ele foi o primeiro mandato, ele vai estender até 2034.
Por quê? A gente teria eleição em 2028. Deixa eu Deixa eu só terminar, porque senão a gente não consegue ter. O pessoal não vai misturar a coisa. Então, assim, 2026, o cara fica no mandato 2026 até 2030, podendo se reeleger até 2034. 2028, reeleição, certo? Quem já não concorre, por exemplo, o Leonardo, vamos dar um exemplo aqui, o prefeito atual, ele pode concorrer à reeleição em 2028. Ele ganhou a eleição. Pelo certo, da forma que está hoje, ele ficaria de 2028 até 32. Na proposta que está tramitando no Senado, estenderia esse mandato até 2034. Ele ficaria 6 anos, assim como os vereadores. Com mais 4 que ele tem agora, 10. Aí, 2034, a eleição de 2034 já seria unificada. E o vice do Leonardo poderia ser candidato em 2034? Então, aí é uma outra discussão, porque para saber se vai ter um impedimento para o vice ou não. Agora eu quero lembrar uma outra coisa que está em tramitação, a reforma do Código Eleitoral. Porque a gente está tratando aqui de uma PEC, de uma emenda constitucional que muda a questão das datas da eleição e as regras. Mas a gente vem todo o Código Eleitoral que vai ser reformulado agora, que deve ocorrer no próximo 1 ano ou 2, que talvez algumas regras já venham mudando no Código Eleitoral. Se tiver participação do sistema do TSE, que é o Supremo Tribunal Eleitoral, pode até isso acontecer. Mas se essa lei for aprovada, ela, antes de colocada em prática, ela altera. Ela altera lá na frente. Quando tiver faltando um ano para a eleição, eles mudam. O próprio TSE... Pode ter certeza, pode até aprovar dessa forma para 34, para 30 não sei o quê. Quando tiver faltando um ano, vai mudar porque alguma coisa não deu certo. Não tem como ficar 5 anos. Não, sabe por quê? Vamos pai, olha só, o Senado... Faria, porque a gente está falando da proposta de emenda constitucional, não é lei. Não mas ele não teria que proibir o Senado, pelo menos, ter uma reeleição só? Então, mas aí... O Senado são 8 anos. Não, presta atenção. A proposta do Senado que você colocou aí, existe 2 propostas. Como mandato, porque o senador tem mandato dobrado, certo? Hoje é 8 anos. Porque eleição é de 4 em 4. A proposta que está sendo discutida lá é se vai transformar, como vai ser de 5 em 5, é se vai jogar o senador para 10 anos, né, com mandato duplo, ou se vai restringir ele também a um mandato seria único. 2 eleitos num ano e um no outro, de 5 em 5 anos. Ou se o senador vai se restringir ao mandato único, como acontece com o deputado. Então não tem muita diferença. Aí o que vai discutir é a briga dos senadores. A proposta que está na CCJ hoje é de 5 anos. Um senador que diz que apresentou lá um destaque, né, ou assim, uma alteração, querendo que ficasse para 10 anos. Mas a proposta aprovada no CCJ é de 5 anos. É unificar, todo mundo dentro da briga de 5 em 5 anos. Então não tem essa de senador 10 anos, não. Proposta... Não, estão querendo. Isso vai ser discutido. Quantos senadores, não sei quantos têm mais de 3 mandatos, mas tem vários senadores com 3 mandatos, cara. Não, mas o senador não tem limitação de reeleição. Pois é. Assim como deputado estadual, vereador Mas passaria a ter, não. Mas vai ter. Aí passaria a ter também. Não, olha só. Deixa eu só fazer eu falo, quando eu cito o senador, porque ele não tem 4 anos, ele já tem 8. Mas pode ser reeleito. Pois é. Mas aí faz parte do Poder Legislativo. O Poder Legislativo não tem limitação para reeleição e vai continuar sem ter. A proposta para tirar a reeleição é só do Poder Executivo. Essa foi a minha Presidente, governador e prefeito. É só isso. A proposta de acabar com a reeleição é só do Poder Executivo. O eleitor ele tem que aprender que existem os poderes diferentes. Tem o Executivo e o Legislativo. O Executivo são quem manda, que coordena a bagaça ali da administração. É quem faz a lei. Né? Que é o presidente. Vamos mudar a situação de deputado candidato a prefeito, vereador candidato a deputado. O que vai acabar é isso. Porque, por exemplo, quando você unifica a eleição, o cara que é deputado está no mandato, se ele quer disputar alguma prefeitura, ele tem que abrir mão de candidatura de deputado. Vai acabar com essa situação de que o cara hoje, por exemplo, vem candidato a deputado, se elege, aí 2 anos depois ele vem candidato a prefeito. Às vezes nem é para ganhar aquela continua na LERJ. É só para manter divulga o seu nome político, só para agariar recurso público. Nem se afastar, porque ele sai da tribuna da LERJ num discurso, pega o carro e vem para o seu município já para uma reunião de política. O que é mais importante nessa história, o TSE ele vem batendo nessa tecla e vem fazendo pressão em cima do parlamento, porque para o TSE vai reduzir muito o custo da eleição.
A gente está falando aqui, por exemplo... Sim, porque você vai ter só uma você vai ter uma cada eleição. 5 anos. Você vai ter um custo só Não acontece isso. Com a Eleição de distribuição. 5 anos não vai acontecer. A questão do fundo partidário, de financiamento público de campanha, vai ser um só. Você vai distribuir, vai parar de ter esse negócio. Porque tem gente... Vamos é pena que estão fazendo lei para daqui a 10, 12 anos. É pena que eu não vou estar aqui para discutir com vocês que não vai ter eleição de 5 anos. Não é para daqui... Não, é 2034, é logo ali. Não é 10 anos, não. É 2034. Vai ser mais. Não, 2034. Quem ganha vai ficar. 5 mais 5. Nós temos a eleição de 2026, 28 e 34. Porque se vier... Não, aí se vier a... Tem 26, 28 e 30. Aí vai ter a de 30. Aí teria de 30, mas aí já seria regras novas. Não, aí a de 30... Não, olha só. A proposta, ela vai até 30, normal como é. A única diferença é que estende a de quem prefeito... se eleger em 30... E de vereador também. A única mudança que nós temos nesse intersício de 26 até 30... é que quem foi eleito em 2028, que é o prefeito e vereador, não teria eleição de 32, seria estendida até 34 para poder fazer essa unificação. Lembrando que isso já aconteceu. O Celso E aí, Balmazo o que pode acontecer... ficou 6 anos. Mas teve um prefeito que ficou 2. Essa proposta... Aí depois veio o de 2 anos. Para desigualar novamente. Luiz Barbosa. Já teve essa proposta em discussão e ela não passou pelo seguinte... Hoje, por que eles estão querendo fazer essa mudança agora? Porque 2028, nós não sabemos quem vai ser prefeito eleito nem vereadores. Estão no mandato hoje, mas a gente não sabe se vai reeleger. Sim. As propostas anteriores estendiam já automaticamente. É como se pegasse hoje o Leonardo e os vereadores que estão aí. Não, vamos dar mais 2 anos para eles, em vez de fazer em 28, vamos fazer em 30, já fazer unificado. Aí não passava porque você já estava beneficiando quem estava no mandato e a população elegeu o cara para 4 anos e não para 6. Esse era o entendimento anterior. Como reduzir para 2? Impossível. Então, hoje, a proposta é que 2028 seja estendida até 34 e a população já vai participar daquela eleição de 28, tendo ciência que está elegendo um governante para 6 anos. Agora, a dúvida que eu tenha, aí entra a parte política, é se o deputado vai falar assim, não, vamos fazer diferente. Vamos deixar para 30, a eleição de 30, que é deputado, governador, presidente, a gente estende até 36 e unifica em 36. Mas aí deixar a mamata para eles, quando você entendeu? faz isso com prefeito, governador e presidente da República, tudo bem, é bem complexo, mas de governador eles vão usar um artifício. Então, com certeza, de sair 6 meses ser candidato a federal ou ser candidato a estadual, vai ter isso, ninguém vai ficar 5 anos sem mandato. O político não faz isso. O político que está lá em Brasília porque depois não vai fazer isso. Ele não vai perder o mandato de deputado federal, a reeleição, e vai ficar 5 anos esperando para ser candidato a alguma coisa. Eu concordo que eles não vão querer, mas você precisa travar essa questão e o cara passar a ter escolha, porque senão fica... Porque, a bem da verdade, muita gente vem candidato a deputado numa eleição municipal para pegar fundo partidário, para pegar dinheiro de recurso, para fazer movimentação só para deixar o nome na mídia. E tu acha que aí de 5 em 5 anos é que vai acontecer isso? Não, aí o que o cara vai fazer? Ele não vai ter mais essa opção. O que pode ocorrer é de não ter essa unificação, mas eu volto a dizer, a questão de reeleição de poder executivo vai acabar. Não vai ter, eles vão acabar com isso. Quer dizer, o prefeito, governador e presidente. Não vai ter mais. O Paulo Ribeiro fez uma pergunta interessante. Só que para acabar com a reeleição, aí que entra o X da questão. Por que a discussão de unificar e fazer de 5 em 5 anos? Porque eles entendem que 4 anos para o mandato executivo é muito pouco tempo. Porque o primeiro ano do cara que está no Poder Executivo é mais para ele poder tomar conhecimento de como está a coisa, organizar a casa, botar o secretariado dele para trabalhar. E aí os últimos 4 anos ele teria para poder apresentar o trabalho dele. Então com 4 anos, o cara fala, já tem um, dois ele administra e um já entra em campanha. Esse aqui hoje é o problema. já é diferente, né? Entendeu? Hoje... Mas, por exemplo, o Leonardo, ele passa a ser um candidato a prefeito quando ele faz 18.210 votos para deputado de Teresópolis. Sim. Então, a eleição de deputado também tem isso. Né? Ela é um trampolim. Mas teve vereador que foi o segundo mais votado, fez 5.400 votos e não se elegeu vereador. Não significa uma coisa dessa. A eleição, cada uma é uma história, né? A gente sabe que depende muito do contexto, do viés. Às vezes o cara está bem num governo, 6 meses antes estoura um escândalo,
já vai aquilo tudo por ralo, por água Mas abaixo. se a população Sim, mas fica normal. eu acho a reeleição de prefeito não é nenhum absurdo. 4 mais 4, porque realmente 4 anos para se fazer um projeto para uma cidade grande é complicado. Mas eu acho que se a população acompanhasse com mais rigor e na hora do voto realmente pensar, não tendo a reeleição, você perde a chance de um bom prefeito continuar no cargo. É raro, mas tem. Quantas cidades... raro, mas acontece. Acontece, ué. E aquele que realmente não correspondeu, é só o eleitor estar de olho, pô, e não dar nova chance para ele. Mas se é um bom prefeito, qual o problema de você ter um prefeito que foi bom continuar? Eu acredito, talvez, até para matar essa questão do cara de 5 anos ficar fora da campanha, que possa abrir uma brecha na eleição unificada, por exemplo, de deixar o prefeito em exercício concorrer a um outro cargo para o legislativo. E aí isso vai ter que acontecer. Entendeu? Por exemplo, o cara que está no poder executivo. Mas aí o prefeito vai correr deputado. Ele sai ficando no cargo de sai 6 meses, Não, sai alguma Aí coisa. também fica difícil sai para o 6 outro meses. concorrer com ele. Imagina alguém, um Mas prefeito... ele sai 6 candidato- meses, mas vai ter que Não, sair. mas sai Aí 6 o vice meses. dele Ele vai fica. ter que renunciar. Mas o vice dele não pode ser candidato, porque não tem Pode. eleição. Vai poder. Não tem reeleição. Mas não é para vice, ele é candidato a prefeito. Sim, mas ele vai assumir Vai, como prefeito. aí os caras a manobra vai acontecer. Nós Não, vimos você não- agora- hoje tem como nós ser vimos prefeito agora. 4 anos, depois mais 3, entra o vice, aí o vice não tem reeleição, aí depois ele volta. Tá, mas Você só resolve. lembrar que essa situação já aconteceu no Brasil. Já foi assim no passado. Não, nós já tivemos. A gente já viveu isso no passado. Era assim. E mudou porque não deu certo. Eles não queriam ficar 4 anos sem mandato. Não, esse foi o Fernando Henrique que inventou, eu até sei Pô, que era ele- meu presidente, eu gosto muito do presidente Fernando Bom Henrique, mas demais. foi ele que inventou essa mudança porque ele queria ficar mais 4 anos, para poder dar continuidade do programa que estava e tal. Não foi extraordinário, mas foi um bom governo. Mas assim, eu acredito que nessa condição, pensando nessa porta que você colocou, pode ser que os caras armam uma brecha lá para não. Então tá beleza, vamos botar de 5 anos, mas o prefeito, o governador e o presidente pode concorrer a outro mandato. Tu falou brecha, para falar ser educado, eu não falar uma cratera. Que vão deixar uma cratera aí para Aqui, a beber. participação do pessoal de casa, o Paulo Ribeiro pergunta sobre o voto distrital, que seria a solução para a política no Brasil. Ih, não passa. 2 anos para deputado e 6 anos para senador, mas não passa. Não passa. Voto Ô, distrital, Paulo, não. vou dizer para você, o voto distrital, a população tem dificuldade de entender o voto da forma que é hoje. que dirá o Se distrital. você tiver que explicar o distrital para eles não entendem nunca. Essa forma de o mais votado não ganhar a eleição é muito complicado no Não, legislativo. Isso é outra no coisa que legislativo. as pessoas não conseguem, mas é a forma mais justa de eleição. Sabe por quê? Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos imaginar o Leonardo hoje no União Brasil. Ele vai e pega podia colocar hoje 22 candidatos dentro do União Brasil, né, na eleição passada. Ele vai naquela listinha lá de eleição passada dos caras que a probabilidade de fazer mais votos, ele bota os 22 dentro do União Brasil. A probabilidade de eleger uns 15 vereadores no partido dele seria muito grande. Quem teria de oposição no parlamento? Mas nessa eleição já teve um partido que elegeu todos os vereadores. Não, mas olha só, é muito Numa difícil cidade. acontecer. A questão de você fazer o voto proporcional é exatamente para evitar que isso aconteça. Que o cara que coabite a maioria dos candidatos bem votados, né? Estou dando um exemplo aqui do União Brasil, que foi um partido que fez bastante vereador e tinha o Leão como candidato a prefeito, do cara poder botar ali 22 candidatos. Ele colocaria lá, além dos eleitos dele hoje, poderia colocar as mulheres, que são bem votados, bota lá no partido, coloca todo mundo. Aí, de 22 vereadores, ele faz 15. Ele tem a maioria do União Brasil. Aí, como é que... Aí o cara vai governar sem oposição. Então, o voto proporcional, na forma que é, embora pareça injusto, né, porque o cara às vezes faz mais votos do que o outro que está lá sentado na cadeira, ele visa vedar esse tipo de situação. Porque aí o cara que saiu lá do agricultor, que está no partidinho menor, ele tem condições de ganhar a eleição. também. Mas Você aí entendeu? muda, E já aí que você a consegue legislação formalizar a eleitoral está eleição. mudando, muda. Por que não faz para candidato, porque quer fortalecer partido? Tudo bem, fica o deputado estadual, o federal, por que para vereador não faz avulso? Cada um vai lá se candidata e é avulso, os mais mas votados entram. Aí fica... Deixa eu passar já dois tentou aí. também, não consegue. Deixa eu Isso aí. passar aqui 2 pessoas, tem um que não se conteve, eu estava esperando que ele fosse entrar. João Luiz Cunha de Lima, o João Luiz botou aqui, em 76 Pedro Jara foi eleito para um governo de 4 anos, foi exatamente isso. Depois houve uma unificação de eleição que passou e a eleição para 1980 para 82. Foi quando se elegeu o Celso Lomaz e ficou 6 anos. Porque veio Ficou 2 e mais 4. ficou 2 e mais 4. E o professor Marcão não se conteve, entrou aqui também.
A eleição unificada vai promover uma vinculação maior entre o que o eleitor quer e um determinado político. Por isso será melhor. Por exemplo, se Bolsonaro estivesse como candidato a presidente, ele determinaria o seu candidato a governador e o seu candidato a prefeito. Assim, o alinhamento das políticas públicas desde o nível nacional, estadual e municipal. Não, eu sou favorável à eleição unificada. Mas pode ser favorável, mas o político não faz lei contra ele. Mas aí é pressão. Ele não vai fazer uma lei política. Eles fazem a legislação em causa própria, a gente sabe, mas infelizmente. O ideal seria isso, seria melhor. Seria melhor porque o povo ia pegar a população, e é uma coisa que passa... Mas pelo menos a situação de vereador, candidato a deputado, deputado, candidato a prefeito já... Eu acho que assim, a questão da unificação ela acabaria de vez com isso, né? Mas a outra alternativa que tem é vedar isso dentro da legislação, mas eles não vão fazer. Ali a única forma que encontrada foi essa. E outro deputado que foi candidato a prefeito em Teresópolis também antes, mas não teve uma votação muito grande, não lembra? Outro deputado que foi candidato a prefeito aqui também. Outro deputado? O Paulo Ramos? Paulo Ramos. Morava aqui no Agriões, isso mesmo, do PDT. Paulo Ramos do PDT. Foi do PSOL também, acho que teve uma passagem no PSOL. Não me lembro se ele estava no PSOL. Não, estava no PSOL na época. Estava no PSOL, pô. Depois é que ele foi pro PDT. Voltou. Ele foi do PDT, foi pro PSOL e voltou pro PDT. Nem teve campanha. Eu preciso ir pro comercial, gente. Obrigado às pessoas que estão participando, continue participando. E deixa eu falar que hoje é sexta-feira, tem promoção de carnes lá no Oliveirão. Hoje, sexta-feira das carnes no Oliveirão. E também tem promoção Super Gasbras. Atenção, hein? Super Gasbras tem promoção hoje, sexta-feira. Você pode ganhar aí até R$20, um desconto de R$20. R$10 para este mês e R$10 para os 2 próximos meses, usando o cupom MAIO10. Então, você usando no exclusivo Pedir Gás e o cupom MAIO10, você pode ganhar um desconto de R$10 ainda no mês de maio e para junho ou julho mais R$10. É só você ligar 0800 591 2591 ou 2643 4497. A gente vai para o comercial e voltamos já.